lírico, não confundam com o poeta, tá? O poeta é um, o eu lírico é outro. Quem é o eu lírico? Os professores de literatura, eles classificam o eu lírico como a voz do poema. Sim, é a voz do poema, mas como é essa voz? Ela surge do além? Essa voz, gente, ela vem assim, sabe, como se fosse assim uma entidade ali, no momento em que o poeta está escrevendo o poema. É o sentimento mais sublime, mais puro de um poeta naquele momento. Só que não é ele que está ali, é aquela voz que vem através dele, através das suas mãos, mas não é o poeta. Então, não confundam mais isso aí. O gênero lírico e a prosa. A pergunta que fica é a seguinte: professora, o gênero lírico é só poesia? Só segue esse esquema aqui? Não, não é só poesia. Sabe por quê? Porque existem as prosas poéticas. As prosas são textos que não vêm assim, nessa forma, todos certinhos, com metrificação, rimas. As prosas são textos comuns, escritos normalmente, ocupando a linha toda, do princípio ao fim, sem que haja espaçamentos. Só que existem as prosas poéticas, aquelas que trazem poesia nelas também, literatura ali, tá, gente? Características do gênero lírico. Eu coloquei 3 aqui, que são as principais, para que vocês possam reconhecer o gênero lírico num texto. A primeira é o sentimento. A segunda, a subjetividade. E a terceira, uma das mais importantes, é a musicalidade. Eu não preciso ser repetitiva e dizer que poema é sentimento, né? A subjetividade é algo seu. Você é subjetivo quando você escreve um poema. Você vai colocar ali muito da sua visão poética, o estado de espírito em que você está naquela hora. A musicalidade, ela é usada quando os poetas, eles começam a usar as rimas. Há vários tipos de rimas que nós vamos ver ainda. E quando eles usam a metrificação, que é a métrica, a medida dos versos, o número de sílabas de cada verso. E também algumas figuras linguísticas, como por exemplo, uma que vocês já ouviram falar, sim, é a aliteração. A aliteração traz a um poema a sua musicalidade. É possível musicalizar um poema através da aliteração. Quanto ao conteúdo, eu coloquei aqui ode, hino, elegia, soneto e sátira, que são os principais. Essa divisão aqui, os que mais aparecem, mas existem mais alguns. Mas esses são os principais. Ode, que palavra é essa? Ode é uma espécie de poema que traz a exaltação de um personagem, de um herói, de um mito, tá? Nesse poema, esse personagem ele é exaltado de todas as formas. No hino, daí nós termos a palavra hino. Hino é a exaltação à pátria, tá? E o hino, ele é musical. A elegia, ela já é um poema assim mais triste, melancólico,
e que fala, inclusive, de um tema, que é o tema da morte. Então, é a elegia. A sátira é aquele que, ele vai satirizar alguém, vai falar mal de alguém, vai ridicularizar muitas vezes uma pessoa. Então, ele é satírico mesmo, tá? Ele é para falar mal. Por último, o soneto, que significa, essa palavra ela vem do italiano, né? E significa pequeno som, porque o soneto ele é pequeno mesmo. Tipo esse que eu coloquei no quadro, do Luís de Camões, do Luís Vaz de Camões, que eternizou os sonetos. Foi a partir de Camões, lá no século XIV, que os sonetos nasceram.